foi enganado por um quadro. Esse rosto de Jesus Cristo que você vê em todo livro de história nunca existiu. Tiradentes não morreu como herói, ele foi o laranja de uma máfia de ricos que o vendeu por perdão de dívida. Hoje eu vou te mostrar como a monarquia brasileira funcionava, que era uma empresa fria. E porque a cabeça desse homem valeu cada centavo de ouro. Então pega o seu café, porque o Stepflix de hoje vai te provar que o feriado de hoje é uma operação de marketing. Bora então falar de um dos maiores feriados do Brasil, de Tiradentes. Acontece que a imagem que a gente conhece dele, olha, quase toda uma invenção, mas a história de verdade é muito mais fascinante. Como é que pode um homem executado de forma mais brutal possível, como um traidor, se transformar de repente num símbolo nacional? A resposta diz muito sobre como a história do Brasil foi construída e diz ainda mais sobre quem no Brasil precisou de um herói e por que esse herói específico foi escolhido. Bom, vamos começar pelo começo, pela imagem pública, aquela que todo mundo conhece, o herói que dá nome ao feriado. Todo ano é a mesma coisa, o país para em homenagem a ele, mas essa figura que parece tão familiar e estampada em estátuas e livros de história esconde uma trama muito mais complexa e, para ser sincera, bem mais sombria do que a maioria de nós imagina. Ok, então agora é hora da gente separar o joio do trigo, o mito do homem de verdade. Quem era afinal a pessoa por trás da lenda? O nome dele, na verdade, era Joaquim José da Silva Xavier. O apelido famoso Tiradentes, sabe de onde vinha? Era um dos bicos, dos vários bicos que ele fazia para complementar a renda de militar. Ele não era um dentista formado, era o que na época se chamava de cirurgião dentista improvisado. Arrancava dentes de quem precisava em troca de algum dinheiro no interior de Minas Gerais, onde médico de verdade era uma raridade. E só isso já diz muito sobre qual era o lugar dele na rígida hierarquia daquela época. Tiradentes era um cara ambicioso, sabe? Mas ele vivia frustrado, batendo de frente com a rigidez da sociedade colonial. Ele nasceu por volta de 1746 em São João del Rei, filho de um proprietário de terras de posses modestas que morreu cedo. Cresceu sem herança, sem título, sem as conexões que abriam portas dentro da colônia. Ele buscava promoções na carreira militar que acabaram nunca chegando, simplesmente porque ele não tinha nascido em berço de ouro. Era um homem do segundo escalão. E essa frustração toda é a chave para entender o que levou ele a se meter numa conspiração. Chegou ao posto de alferes, uma das patentes mais baixas da hierarquia, e ficou travado ali. Pediu promoção, foi negado. Pediu de novo, negado de novo. Tudo isso porque o sistema colonial brasileiro funcionava por sangue, por origem, e ele não tinha nenhum dos dois. E você sabe, né? Sem título, dinheiro, você não serve pra nada. Enfim, foi essa frustração que o levou direto pro evento que o imortalizou. A Inconfidência Mineira, uma conspiração que entraria para a história como uma revolução. E que na verdade nunca nem aconteceu. E aqui a gente já quebra o primeiro mito. O nome Inconfidência já diz tudo. Em português colonial, inconfidência significava traição, deslealdade ao rei. Não era um título de honra, era uma acusação. A Inconfidência não foi um levante popular de jeito nenhum, foi um plano, uma conspiração da elite rica, donos de terras, poetas, padres, gente preocupada com o próprio bolso. Entre os conspiradores estavam nomes de peso: Tomás Antônio Gonzaga, que era poeta e ouvidor, que era como se fosse um juiz da cidade. Um dos maiores escritores do período colonial, o Cláudio Manuel da Costa, que também era poeta e advogado influente, o padre Toledo, o padre Rolim e o coronel Francisco de Paula Freire, de Andrada, que era um comandante militar de Minas Gerais. Todos eles eram parte do que se podia chamar de classe dirigente, classe alta da capitania. A grande motivação era o medo da tal derrama, que era uma cobrança super violenta de impostos atrasados que a coroa portuguesa ameaçava fazer. Para você entender a escala, a coroa exigia que Minas Gerais pagasse 100 arropas de ouro por ano,
cerca de 1.500 quilos de ouro. A capitania estava produzindo menos do que isso há anos e a dívida acumulada era enorme. A derrama seria a cobrança desse acumulado de uma vez, de qualquer forma necessária, incluindo o confisco de bens e prisão de quem não pagasse. Para os proprietários de terras e mineradores da elite, era uma ameaça direta à fortuna que eles já tinham construído. E aí que a história chega no anticlímax total. Todo aquele plano grandioso de independência, as conversas sobre fundar uma república, nada disso saiu do papel, não teve um único tiro, uma única batalha. Os conspiradores ficaram meses se reunindo em casas particulares de Vila Rica, atual Ouro Preto, discutindo o plano, adiando a data e esperando o momento certo que nunca chegou. A conspiração foi traída e desmantelada antes mesmo de começar. E o traidor, Joaquim Silvério dos Reis, coronel, minerador, e estava com uma dívida enorme com a coroa portuguesa. Exatamente o tipo de pessoa que a derrama destruiria. Só que em vez de se juntar aos conspiradores de forma comprometida, calculou que trair era mais lucrativo do que resistir. Ele estava atolado em dívidas com a coroa e viu na delação uma oportunidade de negócio. Ele trocou a cabeça dos companheiros pelo perdão das dívidas dele. Uma transação simples e brutal. O Silvério foi pessoalmente a Lisboa entregar a denúncia ao governo português. Recebeu não só o perdão das dívidas, mas mercês, favores reais e viveu tranquilamente por anos depois disso. Morreu em 1818 sem nunca ter sido punido por nada. Essa traição levou a uma série de prisões e a um julgamento. As prisões começaram em 1789 e o julgamento arrastou por 3 anos. Tiradentes ficou preso de 1789 a 1792, sendo interrogado, aguardando sentença e num processo que demorou mais do que qualquer conspiração que ele tinha tentado montar. E é no resultado desse julgamento que a injustiça fundamental dessa história toda fica escancarada. Só ele que recebeu a pena de morte. A Dona Maria I, que ainda era rainha, comutou a pena de morte de todos os outros e manteve só a de Tiradentes. Porque ele era um cara sem terra, sem família poderosa, e então recebeu a punição mais brutal. O Tomás Antônio de Gonzaga, por exemplo, foi exilado, foi mandado para Moçambique, onde casou, teve filhos e viveu até 1810. Foi um exílio duro, certamente, mas a diferença com a sorte de Tiradentes é um abismo que nenhum argumento jurídico consegue justificar. O Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão antes da sentença. As circunstâncias são disputadas. Pode ter sido suicídio, pode ter sido assassinato. Os outros foram exilados para a África e o delator foi recompensado. Então a pergunta é, por que ele? Porque ele era o mais fraco, o mais descartável do grupo. O Tiradentes, talvez por ingenuidade ou até vaidade, assumiu tudo. Ele se apresentou como grande líder, inflou o próprio papel e com isso selou o próprio destino. Nos interrogatórios que sobreviveram nos arquivos históricos e foram estudados de forma extensiva, o Tiradentes confirmava e expandia sua participação, enquanto os outros, claro, minimizavam a deles, mais esperto. E por que então ele fez isso? Alguns veem heroísmo, outros veem vaidade, outros veem um homem que não estava entendendo as consequências do que estava dizendo, mas o resultado foi o mesmo. E como foi a execução? A coroa portuguesa não queria só punir, queria mandar uma mensagem. Então a execução foi marcada para 21 de abril de 1792 em Vila Rica. E a data não foi escolhida por acaso, era dia de mercado. Então a população da capitania se concentrava na cidade. Queria participar desse espetáculo de terror. Tiradentes foi levado ao patíbulo vestido com uma camisa branca de penitente. Foi enforcado e depois seu corpo foi decapitado. O corpo então foi desmembrado e as partes espalhadas ao longo da principal estrada da colônia. A cabeça foi exposta num poste em Vila Rica. A casa onde ele tinha nascido foi demolida e o terreno salgado. O ritual romano de apagar um lugar da história, aplicado em pleno século XVIII no Brasil colonial. O nome e a memória da família foram declarados infames, uma mancha que deveria seguir os descendentes. Então, o recado era claro. Isso é o que acontece com quem ousa desafiar o poder. E a história podia muito bem ter acabado aí, mas quase 100 anos depois, esse traidor esquartejado seria ressuscitado como um herói nacional. Mas por quê?
necessidade política do Brasil que estava sendo construído. Por quase um século, durante todo o Império do Brasil, o Tiradentes foi uma figura esquecida. O Império não podia celebrá-lo, ele tinha conspirado contra a monarquia. Celebrar o Tiradentes seria celebrar uma rebelião contra a própria família real. Então, ele ficou no esquecimento conveniente. Ele só foi redescoberto e transformado em herói depois de 1889, com a chegada da República. E a razão é simples: o novo regime republicano precisava de símbolos e de um mártir que tivesse lutado contra a monarquia que eles tinham acabado de derrubar. E o Tiradentes, morto há muito tempo e anti-monarquia, era o candidato perfeito. Tinha também um elemento prático de que, morto há mais de um século, Tiradentes não tinha herdeiros com interesse político e não tinha partidos para controlar a narrativa. Era uma tela em branco disponível para receber qualquer imagem que o novo regime precisasse projetar. E assim começou a verdadeira operação de marketing histórico. Artistas foram contratados para pintá-lo com barba e os cabelos longos, para parecer com Jesus Cristo, para criar a imagem de um mártir. O quadro mais famoso é o do Pedro Américo, pintado em 1893, 4 anos depois da proclamação da República, com encomenda explícita do governo republicano. O Tiradentes, esquartejado, mostra um homem de feições serenas, quase beatificadas, num contexto visual que qualquer observador da época identificaria imediatamente com uma iconografia cristã do martírio. A semelhança com Cristo não era acidental, era realmente o ponto. A história dele foi editada e o feriado foi criado para cimentar essa nova imagem de memória nacional. O decreto que criou o feriado de Tiradentes foi assinado em 1890, um ano depois da proclamação da República pelo governo provisório do Deodoro da Fonseca. Em 21 de abril, foi escolhido então a data para o feriado com exatidão, dia da execução. Transforma o dia da morte em celebração anual, transforma o enforcado em mártir e amarra para sempre a República ao sacrifício dele. E a gente volta àquela história brutal, aquela verdade brutal. A história de Tiradentes não é, no fundo, uma história de heroísmo, é a história de um sistema que sempre funcionou com uma lógica clara: proteger os influentes e sacrificar os descartáveis. O feriado nos convida a celebrar o mártir, mas talvez a função real dele seja nos fazer esquecer a lógica do sistema que o condenou. Uma lógica que, de muitas formas, ainda opera até hoje. Fica o questionamento. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse Hoje na História, totalmente diferente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Step Flix.